Alunos da Escola Tuiuti, tudo bem com vocês? Professor Wagner Chaves, de Educação Financeira, trazendo mais uma aula. E hoje eu vou ensinar para vocês os segredos de como ganhar dinheiro nas férias, beleza? Então pegue sua apostila, pegue o seu caderno e me acompanhe mais essa aula. Pessoal, férias é o momento em que as pessoas mais gastam dinheiro, tá? Inclusive a gente gasta muito dinheiro. Mas também é um período que a gente pode ganhar muito dinheiro, justamente porque as pessoas elas estão dispostas a ganhar mais. Vale lembrar que nos meses ali de dezembro, janeiro ou em julho, as pessoas tendem a gastar mais dinheiro por quê? Primeiro, porque vão viajar. Em dezembro tem as festas do final de ano, então tem ceia de Natal, para quem faz, tem os presentes, tem viagens, as pessoas ganham mais porque recebem o 13º salário, então tem mais dinheiro circulando. Então é um momento propício para se ganhar dinheiro, ao mesmo tempo que a gente vai gastar mais também. Então, como que a gente pode se aproveitar dessa situação e ganhar um dinheirinho para a gente também? Vamos ver aqui. Primeiro, pessoal, as pessoas, elas, como eu falei, elas fazem viagens, elas vão comprar presente, vão fazer festa, vai vir tios e parentes, não esse ano porque a gente está em pandemia, né? Mas em anos normais vai ter visita de familiares e tudo mais. E as pessoas, elas estão dispostas a gastar dinheiro. Se ela saiu de casa, ela já quer gastar dinheiro. Então, vamos nos aproveitar dessa situação e conseguir um dinheiro para a gente também. Então agora a gente vai ver algumas opções que a gente tem, tá bom? São todas factíveis, tá, pessoal? Então não é nada impossível de conseguir. Também ninguém vai sair rico daqui. Mas são algumas opções que vocês já têm, que vocês podem estar utilizando aí nos próximos anos ou até nesse ano, tá bom? Então, minha primeira dica, pessoal, é ser babá, tá? Vocês, na verdade, são muito pequenos, né? Sexto ano ainda não... Vocês têm babás, mas não podem ser babás. Mas daqui a alguns anos, vocês vão estar maiores. Se tiverem responsabilidade, isso é importante, vocês podem cuidar de crianças menores, dos vizinhos, dos amigos e tudo mais. Eu tenho quase certeza que alguém aqui já teve uma babá, que foi algum conhecido da família, que foi um amigo, que foi um vizinho, que foi um parente, porque os pais precisaram sair e não tinha ninguém para deixar. Tá? Se for o seu caso, deixa um comentário aí no vídeo. Mas sempre, pessoal, vai ser um vizinho que é mais conhecido, ou um amigo, que vai fazer esse favor, um favor não, né, porque você vai cobrar, mas que vai fazer esse trabalho porque precisa naquele momento. Então, é uma opção que a gente pode estar fazendo, pode estar se colocando nesse serviço de babá para fazer o cuidado dessas crianças. Mas como eu falei, necessita ter responsabilidade, tá bom? Outra coisa que vocês podem estar fazendo é cuidador de animais, tá? Agora, nesse momento de férias, por exemplo, as pessoas elas vão viajar. E quem tem animal em casa? Quem tem um cachorro, um gato, um papagaio, um periquito, não sei, um peixinho, ele não vai levar, ou quase sempre não vai levar, esse animalzinho para viajar. Vai ficar na casa. Tá? E, bom, esse animal ele precisa de cuidados. Precisa de limpeza do ambiente, precisa de alimentar esse animal, precisa levar para passear. Então, é isso que a gente pode estar se oferecendo para fazer também, esse tipo de serviço de cuidador de animais. Levar para passear, brincar, dar banho, enfim, porque o animalzinho ele se sente sozinho, tá? Então não vai viajar e deixar um punhado de comida lá pro cachorro e um monte de água e não trocar aquela água, ficar com aquela ração murcha. Não faça isso. Se vocês faziam, parem, tá? Pare para uma pessoa fazer ou converse com algum parente para fazer esse tipo de serviço, tá? E se for o caso de algum parente seu viajar, ou algum amigo, algum vizinho, você pode se oferecer para fazer esse tipo de serviço, tá bom? Cuidador de plantas também, tá, pessoal? Inclusive, quando eu era pequeno, acho que foi o dinheiro mais suado que eu tive, que eu ganhei, foi fazer o cuidado das plantas da minha avó. Porque a minha avó, ela tem um jardim imenso, tem 500 tipos de planta diferente, e assim, tinha planta que tinha que ficar no sol, tinha planta que tinha que tirar do sol, tinha planta que era para dar água dia sim, dia não, tinha planta que era para dar água 2 vezes ao dia. Então deu um trabalho danado, tá? Recebi bem, mas deu muito trabalho. Mas vocês podem também oferecer esse tipo de serviço. Olha, vai viajar? Não, eu cuido do seu cachorro, cuido do seu gato.
coloco água nas suas plantas, tiro do sol, faço o cuidado da casa para ver se ninguém está ver se tem algum problema, alguma coisa do gênero, beleza? E assim, pessoal, as pessoas estão dispostas a pagar, tá? Não vai deixar o cachorro sozinho, não vai deixar todas as plantas morrerem. Então, se ela não tem ninguém para fazer esse tipo de coisa para ela, por um valor simbólico, ela vai querer pagar isso daí para você. E só lembrando, pessoal, sempre tem que ter responsabilidade, porque você está com crianças, você está lidando com uma vida, com animais você está lidando com uma vida também, inclusive com as plantas. E quanto melhor você fazer esse tipo de serviço, maiores as chances de, numa segunda oportunidade, ela chamar você de novo para cuidar da criança, para levar o cachorro para passear, inclusive em situações normais, tá? Quem mora em apartamentos, por exemplo, em condomínios, às vezes o cachorro não tem lugar para brincar, ele fica trancado o dia todo, às vezes o dono não consegue sair com o animal, e às vezes ele precisa de alguém para toda semana estar passeando com ele. Inclusive, aqui em Maringá não é muito comum, mas em cidades maiores, São Paulo, por exemplo, Curitiba, já tem empresas especializadas em passear com cachorro. Então, às vezes, sai lá o cara com 10, 15 cachorros na rua, porque os donos, infelizmente, não conseguem passear. E não vai deixar o bichinho preso, né? Então, já tem esse tipo de serviço também. Como Maringá não tem, aí a gente pode se aproveitar e oferecer esse tipo de serviço. Tá bom? Outra coisa, pessoal, são vendas de comidas, tá? Por exemplo, sucos, geladinho, picolé, brigadeiro, tudo isso as pessoas acabam comprando. Ah, professor, mas eu vou ter que vender na rua? Gente, vocês podem abrir uma barraquinha na frente de casa, dependendo do lugar que vocês moram também, né? Tem lugares que é mais perigoso, tem lugares que é muito ermo, não passa ninguém, então não adianta. Mas, por exemplo, aqui na frente de casa, o menininho, que mudou inclusive faz pouco tempo, ele vende suculentas, aqueles cactuzinhos, sabe? Então a mãe dele faz e ele deixa a banquinha lá na frente vendendo. Ele está brincando e tem lá a banquinha e ele acaba vendendo, consegue vender bem, inclusive, tá? Isso é uma coisa que a gente vê muito em filme dos Estados Unidos, a gente vai chegar a isso logo mais. E que aqui no Brasil é pouco praticado, mas tem essa opção, beleza? Mas professor, não quero vender coisa na rua, como que eu posso fazer isso então? Brigadeiro, pessoal. Brigadeiro é muito fácil de fazer, é que vocês também são bem pequenos, não conseguem fazer ainda, né? Vai no fogão, então tomem cuidado. Mas sempre que tinha festas em casa, eu fazia uma lata de leite condensado de brigadeiro, dava lá uns 15 brigadeiros e vendia para os parentes que vinham aqui. Ah, minha avó comprava um, porque a avó não vai falar não, né? Aí a tia comprava o outro, a prima comprava o outro, e aí já dava 30, 40 reais. Então, ó, já dá um dinheirinho bacana pra gente curtir as nossas férias, tá bom? E também trabalhos em geral, tá, pessoal? Geralmente, quando tem esse período de férias, inclusive quando os pais ficam em casa, né? Sempre tem aquela super faxina, aquela super arrumação da casa. Então, vai limpar a calha, vai pintar o telhado, vai pintar a casa, vai cortar a grama, arrumar o jardim, enfim, essas faxinas de modo geral, tá? E algumas coisas, algumas tarefas, os nossos pais, às vezes, eles têm que pagar. Por exemplo, cortar a grama, mas cuidado, tá bom, tá, gente? Ou, por exemplo, pintar o quarto. Muitas vezes a gente paga essa atividade para não ter que ver a bagunça que vai ficar, tá? Mas vocês podem se oferecer para fazer esse tipo de trabalho, tá? Ou, pai, você vai pintar aqui? Deixa eu te ajudar. Aí, em vez de você contratar um ajudante ou alguém para pintar, você me paga, tá? Mas lembre-se, pessoal, sempre tomem bastante cuidado. E outra coisa, não vai se oferecer para fazer serviço que já é para você estar fazendo, tá? Olha, pai, se você me dá 10 reais aqui, eu vou lavar a louça. A não ser que vocês tenham um contrato, tá, pessoal? Contrato do quê? Por exemplo, você tem uma mesada, 50 reais ao mês, mas você tem que lavar a louça do almoço, por exemplo, arrumar sempre a sua cama, varrer o seu quarto e tirar boas notas, por exemplo. Tá? Aí tá ok. Agora, serviços que é para você naturalmente fazer, você cobrar, aí não. Tá? Tô falando de coisas em geral, coisas a mais, coisas que naturalmente você não faria, tá? Que você pode se colocar para fazer, pode se prestar a ajudar os seus familiares e com isso ganhar um dinheirinho também, tá? As vós fazem isso direto, pelo menos a minha fazia. Olha, preciso de fazer alguma coisa, vem cá me ajudar. E ganhava um dinheirinho também. Beleza?
Bazar, pessoal, outra coisa que não é muito comum aqui no Brasil, as pessoas fazerem bazar. Tá? O que é um bazar? Bazar é quando a gente faz aquela faxina em casa, aí vê um monte de coisa que não usa mais e que vai descartar. Mas às vezes tá em bom estado ainda. Você vê que tem uso. Só você que não usa, a roupa aqui está apertada, esse brinquedo aqui eu não gosto. E a gente tem opções de fazer isso. Primeiro, fazer uma doação. Então, se você não usa, a roupa está em bom estado, um brinquedo, você pode fazer uma doação que com certeza alguém que precisa vai ganhar. Tá? Outra opção é fazer um bazar, que é revender essas coisas. Abre a banca na frente do seu quintal, pega as coisas velhas que não usam mais e vendam eles. Tá? Porque às vezes está só em casa acumulando sujeira, acumulando poeira, acumulando espaço, tomando espaço e que não vai ser mais utilizado. Tá? Então temos essas opções. Beleza? E agora, pessoal, como eu mencionei, né, a gente tem uma realidade muito diferente aqui no Brasil em comparação aos Estados Unidos. Por que eu estou escolhendo Estados Unidos? Estados Unidos é a maior economia do mundo, tá bom? Lá é muito comum as crianças, e isso vocês já viram em filmes, em seriados, qualquer coisa que vocês assistem dos Estados Unidos vai ter isso. Da criança vendendo limonada na frente de casa, correto? Porque lá, desde cedo, é ensinado as crianças a ganhar dinheiro. E eu não acho isso errado, eu acho isso inclusive muito certo. Até porque, já devo ter mencionado para vocês, o mundo ele gira em torno do dinheiro. Tá? Você vai, até para morrer você tem que pagar. Né? Não você, mas as pessoas que conviveram com você. Comprar o túmulo, comprar o caixão e tudo mais. Então o dinheiro está sempre envolvido na nossa vida. Por que não estimular que a gente tenha meios de conseguir mais dinheiro? Não é? Então, como eu mencionei, lá nos Estados Unidos isso é muito comum. Não é apenas nos filmes, tá? É bem normal as crianças fazerem lá a barraquinha na frente de casa, fazer o suquinho de limão, a limonada, organizar bazar. Isso tem aos montes, pessoal, porque sempre que compram, fazem uma mudança, por exemplo, ou compram coisas novas, as antigas, muitas vezes eles descartam nesse sentido de bazar, revender. Então, comprei uma TV nova e essa TV aqui agora está ocupando espaço. Bota para vender que alguém vai querer comprar. Alguém que não tem dinheiro para comprar uma TV nova vai comprar a TV velha. E isso com vários produtos. Tá? E que às vezes a gente ou fica em casa acumulando espaço, ou joga no lixo, descarta de maneira errada, polui o meio ambiente, quando a gente poderia estar fazendo uma renda a mais com esse dinheiro. Tá? Essas pequenas diferenças, pessoal, eu estou falando aqui de Estados Unidos e Brasil, mas não são apenas essas as diferenças. Tá? Não é porque a criança faz a barraquinha de limão que lá vai ser muito melhor do que o Brasil. São várias diferenças, mas que vão se somando e que a gente vai vendo que vai moldando a nossa sociedade. Tá? Então, no Brasil, inclusive comentei isso com a aula do 8º ano agora, parece que é feio você vender uma coisa na rua. A gente olha assim com desdém para um vendedor, para um ambulante, e pensa, nossa, essa pessoa está vendendo isso porque não tem onde cair morto. Não necessariamente, gente. Eu estava comentando com eles, se uma pessoa vende 25 brigadeiros a R$2 por dia, no mês, ela vai ganhar um salário mínimo. 25 brigadeiros. Agora imagine a pessoa que, por exemplo, que fica ali na rodoviária de Maringá, no terminal rodoviário, onde deve passar umas 30 mil pessoas por dia. Quanto que elas não vendem? Vende 50, vende 60, vende 100? Isso no mês vai dar quanto? Então, a gente tem que... primeiro, não é uma profissão indigna, ao contrário disso, ela é digna quanto todas as outras. A gente tem que parar de menosprezar esse tipo de atividade, de vender coisas, porque é uma renda interessante e que ela pode ser lucrativa. Aliás, muito lucrativa, porque a gente pensa, mas um suco R$2, um brigadeiro R$2, no montante, gente, dá um dinheiro bacana. Vender 25 brigadeiros por dia, para quem se propõe a isso, não estou falando para a gente ir nas férias, tá? De querer vender 25 brigadeiros ali todo dia na frente de casa, não é isso. Mas para quem se propõe a vender isso, consegue. Quem propõe a vender 50, consegue. Maringá é uma cidade grande, ela comporta esse mercado.
né? Então a gente tem que parar de olhar para essas pessoas que vendem coisas nas ruas e pensar, nossa, é um esfomeado que, né, não consegue renda. Não, ao contrário disso. Às vezes a renda dela pode ser maior do que a nossa e ela é uma vendedora ambulante, uma autônoma. Beleza, pessoal? Era isso a aula de hoje. Tá? Bons estudos e até a nossa próxima aula.